Momento de reflexão. O tema do momento de reflexão de hoje é interesses. E o texto bíblico encontra-se em João capítulo 19 e o verso 30. E ele diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João 19, verso 30. Agora faremos a leitura do texto do momento de reflexão de hoje. E ele diz assim: Certa professora ensinava às crianças histórias sobre a vida de Jesus. Contou como Jesus as amava. Interessava-se pelos enfermos e ajudava a todos. Então abordou a questão da crucificação de Jesus. De repente, uma das crianças interrompeu-a e disse em alta voz: Eu não queria que Jesus morresse de jeito nenhum. A afirmação da criança foi a mesma de Pedro. Porém, as motivações foram diferentes. É possível que Pedro esperasse a libertação do jugo do Império Romano. Quando Jesus surgiu em cena, muitos imaginaram que era chegada a hora. Mas Jesus começou a falar sobre seu sofrimento em Jerusalém. Não era isso que Pedro tinha em mente. Pedro queria que Jesus continuasse sua obra. Não sei o que passa em sua mente quando você ouve o nome Jesus. Alguns pensam em caridade, outros em religião. Segundo alguns, Jesus é um mestre religioso, alienado das necessidades políticas deste mundo. E há ainda os que têm seus próprios planos para Jesus, transformando-o numa espécie de despachante espiritual diante de Deus, pronto para atender aos pedidos solicitados. Mas o golpe final nos planos de Pedro veio quando Jesus disse que seria morto e depois ressuscitaria. Pedro guardou apenas a palavra morto. Era o fim de seus sonhos. Então ele aconselhou Jesus a mudar de plano. Ele mesmo evitaria que isto acontecesse. Para trás de mim, Satanás, foi a resposta. Parece que, na ótica de Jesus, certos planos não passam de artimanha de Satanás. Quantas vezes Satanás procurou impedir que Jesus chegasse à cruz do Calvário, mas não conseguiu. Pare de tentar enquadrar Jesus em seus planos. Pelo contrário, coloque sua vida nos planos de Jesus. Ele tem o melhor para você. E a morte dele na cruz foi a nossa redenção. Tudo o que temos de fazer é deixar que ele dirija nossa vida como bem desejar. E esse deve ser o nosso interesse. Que Cristo cuide de nós. Meu melhor plano é entregar-me aos planos de Jesus. Que Deus lhe abençoe e que você tenha um dia maravilhoso, totalmente entregue a Cristo Jesus. Eu sou o pastor Márcio Soares e apresentei o momento de reflexão. Amanhã estaremos de volta com mais uma apresentação. Até lá, fique em paz.